E aí, beleza? Então, feijoada da Perdigão, pronto para consumo, só em aquecer e não precisa refrigerar. Ok? Resolvi testar isso aqui porque vi no mercado, estava na promoção, R$10. Porque deve estar perto de vencer, sei lá, um negócio assim. Então, eu gosto de feijoada, faz tempo que eu não como, tá baratinho, então vamos lá, né? Tem um arroz aqui que sobrou, arroz branco, nada demais. E fiz aqui uma couvezinha aqui, aquele negócio, sem segredo. Bota um pouquinho de azeite ou óleo e deixa ficar bem quente. Um pouquinho de alho, para quem gosta, mas eu acho que dá um gosto bom. E dá só um susto, refoga, não fica refogando muito não, que senão ela fica molenga. Legal ela ficar bem firmezinha e bem verdinha. Ok? Então vamos lá. Vamos pegar essa feijoada, que eu imagino, se vocês já viram algum outro vídeo disso, como eu, é um Whiskas sachê por dentro, né? Para variar, vou falar a mesma coisa que todo mundo fala. Mas, ou pacotes do exército, ou sei lá, tem tantos nomes que já deram nos vídeos. Mas assim, é uma embalagem, né? Claro. Tem gente que falou, olha, eu não vi em lugar nenhum falando que é proibido. Então estou pensando em fazer. De aquecer isso aqui em banho-maria. É uma ideia, vou tentar. Porque não tem nada falando que é proibido. Ó. Embalagem é vácuo, sei lá o que dos quantos. Bababá. Ih, foco. Foco sem foco. Ó. Os ingredientes selecionados são cortados, temperados e preparados. Produto embalado a vácuo, livre de BPA. Que eu nem sei o que é BPA. Depois eu vou descobrir. Assim como todas as embalagens plásticas para alimentos. Ok. Esse processo é conhecido de esterilização. Bababá, bababá. Devidamente fechado. Modo de preparo. Abra o pacote, se for no micro-ondas, não tem micro-ondas. Bote 1 a 2 minutos, conselho de luva. Ok, sirva a seguir. Abra o pacote, retira a feijoada do pacote, coloque uma panela, adicione 50 ml de água, bote no fogo médio 3 a 4 minutos, blá, 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 sirva a seguir. No caso, quando consumir, a embalagem estiver deve ficar alterada. Então não vou botar na embalagem não, porque eles falam para não consumir se estiver alterada, quer dizer que não é uma boa ideia. E agora olhando aqui do lado, reparei que quem faz não é exatamente a Perdigão. Perdigão bota o nome, mas quem faz, que se isso aqui me ajudar no foco, ó, é a Dona Vapsa, que é a madame que faz um monte desses negocinhos de embalagem, embalado. Se você for ver no mercado, a Vapsa tem desde negócio de coisa de festa junina, que é a canjica. Canjica já pronta, cozida. Tem batata cozida, tem carne seca, que não tem gosto de carne seca, que eu já comprei, mas eles falam que tem. Aí muita gente já falou que tem. Até o Edu Guedes fala que tem. Eu não acho que tem nenhum gosto naquele troço, mas tudo bem. Aí tem isso, que eu me lembro é isso daí. E uns outros negócios aí. Eu acho que até tem feijoada, se duvidar. Mas agora temos a feijoada da Perdigão, feita pela Vapsa, que a Perdigão botou o nome. Então, vamos lá. Vou colocar isso aqui então numa panelinha e esquentar. Vale lembrar, 250 gramas, quase nada. Se você considerar uma daquelas... A minha namorada até perguntou, isso aqui é tipo aquela lasanha feijoada? Lasanha congelada? Não é. Porque eles têm até, a Perdigão tem uma feijoada, que eu acho que aí a feijoada é deles. Tá? A feijoada, aquela congelada, eu acho que é deles, não sei. Custa os olhos da cara, tipo uns 20 e poucos reais, quase uns 30. Mas eu acredito, vou até me informar depois, vem muito mais do que isso aqui. E ela congelada é outro gosto, porque quem faz não é a Vapsa. Então, vamos provar. Tá, vou botar isso aqui e botar um pouco de água. E resolvi botar uma laranjinha, né? Porque feijoada, a laranja dá outro sabor. Então, já volto. Voltamos. Olha, vou abrir aqui, né? Vem os feijão, que segundo o pessoal lá dos caçadores, a mulher lá falou que é um gel e sei lá o que.
Sei lá onde tá vendo o gel aqui, mas tudo bem. Eles falaram que tinha gel e cismaram com o raio do gel. Que o gel era... Ah, esqueci até que ela falava. Mas é o gel lá, tem uma gosminha que ela não gostou, que as gosminhas parecem com outro negócio. Esqueci agora. Mas, aqui ó. Vem umas carne seca, né? Não sei se é padrão isso aqui, mas vem umas carne seca. Vem um pedaço de linguiça calabresa, né? Mais uns pedacinhos cortados aqui que deve ser de paio. Mais uma carne aqui que eu acho que deve ser carne seca, né? Vem muito. Deve vir um bacon aqui em algum pedaço, deve ser bacon. Tipo isso aqui, ó. Isso aqui eu acho que é bacon. Isso aqui é bacon. E é isso, gente. Só pra falar que tem. Mas tudo bem, né? Fazer o quê? Mas é só o cheiro da feijoada. Ok? E agora vou botar uma fatiazinha de laranja aqui, né? Só pra falar que não falamos das flores. Se bem que eu vou... Prova antes, eu não... Já provei. Deixa eu provar esse troço aqui antes de botar água, antes de botar qualquer coisa. Ó. Tem gosto de nada. Tem gente que fala que tem gosto de feijoada. Tá bom. Bota lá. E agora eu vou botar a água aqui que eu obviamente fiz que nem a gente faz com molho de tomate. Lavei bem o pacote pra gente aproveitar tudo, né? Já que nós não tá podendo gastar. Ó. Bem vaziozinho. Acredite ou não, tá bem vazio. Agora joga fora e vamos botar para ferver aqui o foguinho embaixo e já a gente volta. Bem, agora que a nossa feijoadinha já ferveu. Aliás, deixa eu botar para ferver aqui só para mostrar que tá fervendo, né? Senão o pessoal não acredita. E tá vendo? Já tá borbulhando. Então não precisa deixar fervendo muito não, senão vai engrossar demais. Como que é o ponto da feijoada? É que nem ponto de brigadeiro, ponto de doce, essas coisas. Você puxa assim, ó, tá vendo? Ele já tá difícil de fechar a panela, que a gente fala, né? Sei lá. Já você puxa, ele fica um pouquinho. Não tá tão grosso, também não tá tão fino. Ok? Então, botar no prato, arrumar e vamos mandar pra dentro. Então, ó, ficou assim. Metade do prato de feijão. Eu botei meio a meio, pra não ter briga de se o feijão vai em cima ou vai embaixo, tá? Metade de arroz. Botei uma laranjinha, se quiser, né? Couve. Os torresmos por cima da laranja, que pra não ficar mole. E o torresmo eu comprei, tá? Aquele pacotinho pronto. Se você quiser fazer, você faz. Mas aí é outro episódio. E temos aqui pronto. Ok? Agora é só botar uma pimentinha, que tá quase acabando. E... que pra mim feijoada tem que ter uma pimentinha. Pra mim só sentir falta aqui de uma entradinha da gente fazer um caldinho de feijão amigo, né? Que no Rio a gente chama de feijão amigo. Mas é caldinho de feijão, aquele negócio de entradinha que a gente vai, bota uns torresminhos pra comer também, de entrada e tal, enquanto tá tomando cervejinha. Ou no caso aqui combina mais uma caipirinha, uma batidinha de limão, né? Que basicamente é a mesma coisa sem o limão. Que é caipirinha sem o limão, quer dizer, é com limão, mas é tipo coado. E... vamos mandar pra dentro. Isso aí. Esse dia de 40 gramas, vamos embora. Agora, mandar pra dentro. Vamos ver. Uma coisa que eu acho que eu vou me lascar aqui é de comer isso aqui com garfo. Mas tudo bem. O negócio é comer a feijoada, né? Mas eu vou comer tudo junto. Olha. Não é ruim. É gostoso. Mas não é aquela feijoada que, sabe, que você come no boteco. Aquela feijoada gostosa, sabe? Pra mim, feijoada não é de restaurante chique, não é de nada dessas coisas assim. Feijoada tem que ser de boteco da esquina, sabe? Aquele boteco bem sujo. O mais sujo é melhor a feijoada. Sei por quê. Pra mim. Aí você vai tomar cervejinha, come a feijoada. A última vez que eu comi a feijoada aqui, eu acho que tá uns R$18, se não me engano. Mas também vem completo, não é só a feijoada.
Aqui eu paguei R$10, mas só a feijoada. Os acompanhamentos, os negócios não vêm, né? Isso aqui tudo eu fiz à parte. Então, eu acho que tá mais ou menos o mesmo preço de boteco. Se você pagar R$10, que nem eu. Que eu acho, eu não sei nem o preço disso aqui, eu vou tentar olhar na internet. Mas eu acho que é pelo menos o dobro. Eu acho que deve ser uns R$20. Então, R$20 vale a pena não. A não ser que você queira muito ter uma feijoada pronta em casa para quando você quiser e você não tem um boteco para comer. Porque feijoada, essas feijoadas aqui, sei lá, né? Tudo bem, é prático, não precisa nem guardar na geladeira, apesar da gente achar estranho, mas não precisa. E é gostoso? É gostoso, ok. Não digo que não é gostoso. Eu prefiro aquela comidinha fresca, feita no dia, sabe? Feitinha na hora mesmo, pra aquela cozinheira bem de raiz mesmo, de boteco mesmo, sabe? Aquela cozinha, boteco carioca. Que não tem mais tem nada mais carioca do que botequim. E pé sujo, né? Botequim pé sujo, não é botequim chique, esses pés pé limpo, tudo chiquezinho, Nutella, não é minha praia. A gente até vai, né? Porque precisa ir. Tem gente que gosta. Mas a minha praia mesmo é botequim, quanto mais sujo, melhor. Isso que é o nosso botequim original raiz. Mas vamos lá, ó. Gostoso, como eu falei, tá. Não tem como não tá, né? Mas linguiça, bacon, essas coisas, né? Tem um gostinho de feijoada? Tem um gostinho, né? Deve ter aqueles aroma aromatizado de feijoada, caldinho de feijoada, né? Essas coisas. Mas tá bom. E é claro, né? Você comendo com a laranja, comendo com a couve. A laranjinha que eu botei dentro até deu um tchan. Come o torresminho. Que tá mole. Muito bem. Já bota ele no forno e fica crocante de novo. Mas é isso, gente. Ok? Até o próximo.